Olá pessoal, então vamos finalizar o nosso coração amarelo, que é um desafio de colorir que a minha amiga Paula lá do Instagram nos desafiou, né, em homenagem ao Setembro Amarelo, para fazer a gente lembrar de cuidar um pouquinho da nossa saúde mental. Eu tô utilizando aqui os lápis da Tris. Nos outros vídeos, então, a gente coloriu todo o nosso coração. E agora vamos finalizar, então. Eu vou vir fazendo uma moldura quadrada na volta de todo ele. Tu aí utiliza uma régua e vem construindo comigo. Vocês sabem que eu adoro, né, fazer molduras, então vocês vêm comigo aí construindo essa moldura. Eu venho, gente, aqui, ó, mais ou menos, porque essa parte que fica dobradinha aqui, ó, eu venho bem rente ao desenho e eu venho traçando aqui sem muita marcação. Vocês sabem que eu tô utilizando aqui o livro nacional, então eu venho fazendo um pouquinho abaixo, assim, ó, 1 centímetro mais ou menos abaixo do que acaba a ilustração. Agora a gente traçou todo o quadrado em volta, né? Eu vou vir com a régua fazendo só uma moldurinha, eu uso mesmo a marcação, assim, da régua, acho que dá um meio centímetro, 0,5, eu faço então pra fora daquele traçado que eu fiz pra gente fazer uma moldurinha bem fininha. Agora aqui tem duas maneiras, ou tu vai vir colorindo com marronzinho, com o preto, e eu vou deixar pra fazer por último, eu vou colorir com a posca dourada, tá bom? Então eu vou voltar com a minha cor de fundo, que é o grafite, e vou começar o quê? Fazendo um colorido, a parte mais escura, contornando toda a moldura. Então vou vir assim, ó, contornando aqui, fazendo um degradezinho pra dentro da moldura, em toda a volta. Então eu venho assim, ó. Aqui não, quem quiser pode passar a régua, mas como eu vou vir depois com a posca aqui, passando a régua com a posca dourada, então eu não fico tão preocupada que aqui essa parte do degradê, do lápis de cor fique tão acabadinha, tão retinho. Mas quem quiser pode passar também a régua aqui para depois colorir com o lápis. E aqui então eu já venho fazendo o degradê e misturando, movimentinho circular, misturando também com aquela fumacinha que a gente já deixou antes. Gente, que eu uso uma luz bem forte, então às vezes o meu degradê ou as coisas que eu faço um pouco mais suave não pega com tanta intensidade aí na filmadora. Por causa da luz mesmo, sabe? Que a minha luz aqui é muito boa. Então, aqui, ó, eu escureço bem perto da moldura, né? Com essa cor grafite e suavizo então em direção ao coração. E assim eu vou fazendo em toda a volta.
Agora então vou pegar a cor caramelo e vou vir complementando toda essa aplicação que eu fiz aqui na bordinha também de uma maneira bem suave, movimentinho circular, complementando então essa cor do fundo para trazer o tomzinho amarelo também. Então eu venho assim, ó, fazendo um movimento circular por cima de todo esse fundo aqui. A gente vem meio que sujando assim, ó, só para trazer o tom do amarelo aqui também, para esse fundo não ficar tão cinza. Então a gente vem mesclando as cores para poder vir com a próxima camada. Ó, eu faço bem movimento circular e vou brincando assim com a textura do papel. Agora então, para nós complementarmos esse fundo, nós vamos ir com lápis borracha, uma borracha, ou essas borrachas de canetinha, e vamos começar a construir, a apagar assim, ó, alguns círculos em todo o fundo. E a gente vem assim, ó, apagando então, com um pouquinho mais de pressão, a gente vem apagando então alguns círculos. E é para ficar mesmo um círculo um pouco sujinho, um pouco com as cores do fundo, ó. E a gente vem fazendo então essas bolinhas aqui. Aqui no vídeo, para agilizar, eu vou vir com a borracha elétrica, tá? Então eu venho assim, ó, com a borracha elétrica, ele até eu consigo apagar mais. E a gente vem de diferentes tamanhos. Então agora com a caneta em gel branca nós vamos começar a fazer alguns detalhes nas flores. Aqui, por exemplo, nessa que parece um pomponzinho, eu vou vir aplicando bem no meio de cada uma aqui um pontinho branco, bem no meio daquele risquinho que a gente fez. Agora eu coloco uns pontinhos brancos para trazer mais uma camada aqui e um charminho, né, para nossa flor, ó. Aqui nessa maiorzinha também eu venho fazendo alguns pontinhos brancos no meio de cada uma das bolinhas que a gente fez. Aqui nesse miolinho também vou aplicar alguns pontinhos. E agora é aquele momento da gente vir fazendo alguns detalhezinhos, aplicando algumas coisinhas nas nossas flores e fazendo esse complemento mesmo. Eu acho que aqui nessas, ó, também vamos aplicar. Aqui nesse miolinho também vou aplicar umas bolinhas. Aqui essa folhinha eu vou contornar, eu tinha dito, né,
eu vou contornar essa linha interna aqui, ó, com a caneta em gel branca, ó. Só essa interna, só pra trazer um detalhezinho. Ela tem duas linhas, né? Então a interna a gente contorna. E a caneta em gel, ela não sai fácil, né? Uma linha contínua. A gente vem fazendo pequenos tracinhos e a gente vai construindo, então, a linha, né? Agora, então, eu vou vir com a posca dourada e vou aplicar aqui nessas bolinhas que eu não tinha aplicado, que eu tinha dito que eu ia fazer douradinha. E agora é a hora da gente se divertir com a posca dourada no fundo. Então eu vou vir fazendo, agora que eu apaguei aqui, ó, perto das bolinhas que eu apaguei, eu vou vir fazendo bolinhas douradas. Então, vai ficar um fundo com algumas bolinhas difusas, outras bolinhas douradas. E assim a gente vai compondo agora todo o nosso fundo. E essa é a ideia, gente. Eu vou continuar aqui fazendo isso e no final daí eu mostro pra vocês como ficou. Também de diferentes tamanhos, essas bolinhas douradas. Aqui nessa florzinha a gente pode aplicar nas bolinhas aqui também, ó. Só um detalhezinho. Cada bolinha que eu vou fazer um pinguinho de dourado também. A gente vai compondo, ó. Aqui em cima tem outra e a gente pode fazer também as bolinhas douradas. De maneira aleatória, eu vou distribuindo aqui no fundo, então, umas maiores, umas menorzinhas. E a gente vai brincando, então, com esse fundo, para esse fundo ficar bem interessante. E eu faço até alguns pontinhos aleatórios, só pinguinhos mesmo assim, ó. Não precisa, só para dar um complemento, né? Na aplicação eu venho fazendo alguns pontinhos, alguns círculos, alguns menorzinhos, e aí a gente vai brincando. E o fundo é isso, gente, sempre que eu vou construir um fundo, a gente tem que vir construindo em camadas, para ele ficar com esse efeito que eu gosto, assim, sabe? Em camadas, divertido. E a gente vem construindo, então, ó, com vários tamanhos de círculos e alguns pontinhos.
Aqui nessas também vou aplicar, então, a bolinha dourada. E aqui também, ó, no pestilozinho dessa aqui. E vamos seguir, então, fazendo círculozinhos aqui. E da mesma maneira que a gente fez algumas bolinhas douradas, eu vou vir com a gel branca, fazendo algumas bolinhas brancas também. E essa vai ser a nossa última camada de círculos. Vocês veem que agora a gente vai brincando e vai construindo camadas e camadas do fundo. Por isso que às vezes vocês me perguntam, Dani, como é que tu fez aquele fundo? Gente, muitas camadas, muitas camadas. E daí quando eu acho assim que deu, daí eu paro um pouco. Mas fica tão bonito a gente sempre começar por uma cor e a gente vir brincando com as texturas, com as formas e com as cores, né? E aqui então vou distribuir pontinhos menores, branquinhos. Aí não tá dando pra ver tão bem, deixa eu botar mais perto. Ah, agora sim! Tava muito distante, né, gente? É que pra pegar tudo eu fui deixando mais distante. Mas ó, eu venho fazendo pontinhos bem pequenininhos, círculozinhos, daí mais padrãozinho assim, ó. Todos branquinhos eu tô fazendo mais ou menos do mesmo tamanho. E brincando então também com a localização deles, ó. Distribuindo de maneira aleatória, como se fosse uma neblina. Pode ser pertinho de uma dourada, para dar um destaque maior. E a gente vem então distribuindo esses pontinhos brancos também. Então agora o último passo, gente, é contornar, então preencher toda a nossa moldurinha aqui. Eu vou vir com a régua fazendo o contorno e finalizando com a posca dourada. Quem quiser pode preencher com lápis, mas eu vou vir então fazendo dourado também. Então eu venho assim, ó, primeiro eu traço uma linha. E agora eu venho preenchendo. E daí agora eu venho preenchendo. Pessoal, a bateria da minha câmera tá acabando. Então agora é só vir movimentinhos de vai e vem, ó. A gente vai preenchendo toda essa moldurinha dourada. E é o último passo aqui do nosso Colorindo Juntos, do nosso Setembro Amarelo, desse desafio de colorir.
Então era isso, pessoal. Vou postar lá no Instagram a foto. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!